O C6 Bank tem passado por momentos de dificuldade nos últimos tempos. O prejuízo acumulado do banco do ano passado para cá é superior a 2 bilhões de reais. E agora, será que vai falir? Ainda vale a pena investir no C6 Bank? Fica comigo até o fim para você saber tudo o que está acontecendo com essa fintech. Mas antes de começar, se você já curtiu o tema, deixa o seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as atualizações do mundo dos bancos digitais. Muito obrigado, agora bora pro vídeo. Como todos sabem, o C6 Bank é uma instituição financeira brasileira e foi fundada em 2018 por um grupo de empresários com vasta experiência no mercado financeiro. O banco foi criado com o objetivo de oferecer serviços bancários modernos e convenientes em um formato completamente digital, assim como outros bancos digitais como o Nubank e Banco Inter. Nesse vídeo, não vou apenas falar mal da fintech, afinal, os fundadores do C6 Bank incluem profissionais com ampla expertise no setor financeiro, com destaque para o sócio fundador Marcelo Kallin, ex-executivo do BTG Pactual, e Carlos Fonseca, ex-sócio da área de tesouraria do BTG Pactual também, além de outros nomes muito importantes no cenário financeiro brasileiro. O banco digital oferece ampla gama de produtos e serviços financeiros, incluindo contas correntes, cartão de crédito, investimentos, empréstimos e outros serviços dos bancos tradicionais. Desde seu lançamento, o C6 Bank tem experimentado um crescimento significativo e ganhou um reconhecimento no mercado financeiro brasileiro. Bom, isso pelo menos até o final de 2021, né? Pontos negativos do C6 Bank. Nos últimos tempos, o C6 Bank enfrentou uma série de desafios e problemas que chamaram a atenção do mercado financeiro. De acordo com o artigo do Brasil Journal, algumas das principais dificuldades que o banco tem enfrentado incluem: dependência do JP Morgan. Para quem não conhece, JP Morgan é uma das instituições financeiras mais poderosas e influentes do mundo. Fundado no século XIX por John Pierpont Morgan, o banco se consolidou como uma referência no setor bancário global ao longo dos anos. Ele é conhecido por seus serviços de banco de investimento, gestor de ativos e outros serviços financeiros. Em um movimento que chamou a atenção do mercado financeiro, o JP Morgan tornou-se um acionista estratégico do C6 Bank, adquirindo uma parte significativa na instituição. Essa parceria levantou questões sobre a autonomia e independência do C6 Bank em relação às suas operações e estratégias de negócio. Uma das questões que tem gerado preocupações recentes é a crescente dependência do C6 Bank em relação ao JP Morgan. Recentemente, o banco se viu na necessidade de realizar uma capitalização de recursos do C6 Bank, o que pode indicar problemas de capitalização e solvência. A capitalização do C6 Bank pelo JP Morgan em um momento crítico levanta questionamentos sobre a saúde financeira da instituição. Além disso, a entrada de um investidor estratégico como o JP Morgan pode gerar pressões e expectativas adicionais sobre o C6 Bank, que agora precisa atender não só às suas metas de crescimento, mas também às expectativas do JP Morgan. Prejuízo nos últimos períodos. Além da preocupante dependência em relação ao JP Morgan, o C6 Bank tem enfrentado desafios financeiros notáveis nos últimos tempos. Os números revelam uma situação preocupante que merece a atenção dos investidores e clientes. Ainda segundo o site do Brasil Journal, o C6 Bank teve prejuízo líquido de mais de 2 bilhões de reais em 2022, que é o triplo do prejuízo de 2021. Isso acontece pois a fintech enfrenta problemas com inadimplência por parte dos clientes e alto nível de empréstimos. Muito provavelmente, os clientes mais afetados financeiramente pela pandemia da Covid-19 de 2020 a 2022 estão tendo dificuldades para pagar os débitos pendentes com o C6 Bank. Essa situação coloca o banco em uma posição delicada, já que os empréstimos inadimplentes e os prejuízos financeiros substanciais podem comprometer seriamente a estabilidade e solidez da instituição. Índice Basileia muito baixo. Outro aspecto alarmante que merece a atenção dos investidores é o Índice Basileia do C6 Bank, que recentemente atingiu um patamar preocupante, estando muito próximo do limite mínimo estipulado pelo Banco Central. Para entender a gravidade dessa situação, é fundamental compreender o que é o Índice Basileia. Ele é uma medida regulatória que determina a quantidade mínima de capital
que um banco deve ter em relação aos seus ativos ponderados pelo risco. Em outras palavras, é uma métrica que avalia a solidez financeira de uma instituição financeira e sua capacidade de absorver perdas em casos de situações adversas. Um índice Basileia muito baixo indica que o banco possui uma proporção insuficiente de capital em relação aos seus ativos de risco, que significa que em casos de perdas imprevistas, o banco pode não ter recursos adequados para cobri-las, o que representa um risco significativo para a estabilidade da instituição. Quanto menor o índice Basileia, pior é a segurança da instituição em uma possível eventualidade. O índice Basileia do C6 Bank estava em 11,9% no primeiro semestre desse ano, que foi o último divulgado. É uma queda grande em relação ao ano passado, em que esse mesmo índice estava em 21,3%. O limite mínimo do Banco Central é 10,5%, ou seja, se continuar assim, está muito perto de alcançar esse limite. Para você ter uma ideia, o índice do ano passado do C6 Bank já era pior do que os índices atuais do Nubank e do Banco Inter, que giram em torno de 23%, que também não é lá essas coisas, mas já é melhor do que os 11% desse ano no C6 Bank. Mas por que tudo isso te impede de investir no C6 Bank? Para te responder essa pergunta, você tem que entender quais os pré-requisitos para investir em um banco, principalmente quando se fala em renda fixa. Investir em um banco requer atenção e consideração de diversos fatores essenciais. Um dos aspectos mais críticos ao escolher um banco para investir é a solidez financeira. Isso implica avaliar a saúde financeira da instituição, incluindo seu capital, índice Basileia e histórico de lucratividade. Bancos sólidos têm maior capacidade de cumprir suas obrigações com os investidores. Em todos esses aspectos, como foi falado acima, o C6 Bank vem penando nos últimos tempos. Como confiar em um banco para pagar proventos de investimento, sendo que ele não tem nem dinheiro para pagar suas próprias obrigações? É muito arriscado, não é? O que fazer nesse cenário? A dica é segurar um pouco os investimentos no C6 Bank por enquanto. Diversificar os bancos no qual você investe é uma estratégia inteligente e prudente e pode ser aplicada nesse cenário. Cada banco está sujeito a riscos financeiros e operacionais. Se você colocar todos os seus investimentos em um único banco e esta instituição enfrentar problemas financeiros, você corre o risco de perder parte ou totalidade do seu dinheiro investido lá. Diversificar entre diferentes bancos ajuda a mitigar esse risco de crédito. Minha opinião. Eu sinceramente não acredito que o C6 Bank vai falir como muita gente diz por aí. Para mim, o banco só está passando por um momento difícil, assim como o Nubank passou por muitos anos, sempre operando no prejuízo e recentemente que conseguiu seus primeiros lucros. Mas também acho muito exagero da parte do CEO dizer que eles vão alcançar o tamanho do Itaú, como foi dito por ele. O C6 Bank começou agora e se quiser chegar lá, ainda tem muita lenha para queimar, muito prejuízo para reverter e muitos clientes para conquistar. Quem vai dizer o futuro do C6 Bank vai ser o próprio C6 Bank, nos resultados que apresentar ao término desse ano. O que eu sei é que eu vou estar lá para monitorar e ir atualizando vocês como sempre. Mas para isso, você tem que estar inscrito aqui no canal. Se você não se inscrever, você não vai saber os status desses bancos digitais no futuro e vai ficar para trás, hein? Nossa meta são 1000 inscritos ainda esse ano e ela ainda tá de pé. E com você eu posso chegar lá. Galera, comenta aqui embaixo qual o futuro mais provável do C6 Bank. Vai falir ou ele vai prosperar? Quero saber a sua opinião. Muito obrigado por me assistir até aqui, fiquem com Deus e até a próxima.